Domingo passado falávamos sobre a experiência de Moisés, dizendo que Moisés tinha um cajado que era uma ferramenta que Deus havia dado a ele para acessar os céus. E talvez você já viu esse filme dos 10 Mandamentos e você já visualizou quando Moisés usava então aquele cajado, coisas sobrenaturais aconteciam, né? E Deus então deu essa habilidade para Moisés, para que quando ele usasse aquela ferramenta, que era um cajado que Deus havia dado a ele, sinais aconteciam ali. Mas nós também dizíamos que nós não podemos confiar numa manifestação de Deus e fazer disso uma religião na nossa vida, fazer disso um ato religioso, porque corremos o risco às vezes de não discernirmos a voz de Deus para nós. E aí então falávamos de um momento onde Deus mandou Moisés ferir a rocha 2 vezes e ele bateu na rocha e a água saiu da rocha. Mas houve um outro momento que Deus mandou Moisés falar à rocha, mas ele repetiu a primeira cena e ele então feriu a rocha. A água realmente saiu da rocha novamente, mas Moisés foi impedido de entrar na terra prometida e de experimentar toda uma novidade daquilo que Deus havia preparado para ele e para o povo. E hoje eu quero começar lendo um texto que está no livro de Isaías, capítulo 64, do verso 1 ao 4. E eu quero ler ele em 2 versões diferentes. Isaías 64, do verso 1 ao verso 4. Ah, se rompesses os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver, desce, para que os teus inimigos conheçam teu nome e as nações tremam diante de ti. Pois quando fizeste coisas tremendas, coisas que não esperávamos, desceste e os montes tremeram diante de ti. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Olha só na Bíblia a mensagem, como que é esse mesmo texto. Ó, se rompesses os céus e descesses, fazendo os montes tremer na tua presença, como quando uma floresta é incendiada, ou quando o fogo faz a água ferver na panela, para que teus inimigos te enfrentem e as nações tremam nas tuas botas. Fizestes coisas terríveis que jamais esperaríamos. Desceste e fizeste os montes tremer na tua presença. Desde antes do início do tempo ninguém imaginou, nenhum ouvido ouviu e olho algum viu um Deus como tu, que trabalha para o bem daqueles que confiam em ti. Essa é a oração de um profeta. Isaías aqui, ele está fazendo uma declaração em forma de oração. E eu imagino que talvez ali naquele momento Isaías foi tomado por uma manifestação de proximidade, de conexão com Deus. E ele então faz esta oração como um clamor que ele apresenta diante de Deus. E queria te perguntar, será que existe alguma área na sua vida que você precisa de uma resposta de Deus? Será que existe alguma área na sua vida que você também precisaria nesta manhã clamar e dizer: ah, Senhor, abra os céus sobre mim nesta manhã? Ah, Senhor, como o Senhor poderia vir aqui agora, hoje, nesse exato momento e abrir os céus sobre a minha vida, abrir os céus sobre esta igreja, abrir os céus sobre a minha casa, sobre a minha família. Como o Senhor poderia vir aqui hoje, agora, e abrir os céus sobre esta cidade e fazer tremer esta cidade com a tua presença. Você pode fechar os seus olhos aí, por favor? Você pode imaginar, exercitar a sua fé por um instante? Será que você poderia visualizar então, literalmente o céu se abrindo nesta manhã, e Deus vindo sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família?
Você é capaz de pintar esse quadro aí na sua mente e de visualizar então o céu se abrindo sobre você e Deus trazendo resposta ao clamor do seu coração nesta manhã? Você é capaz de visualizar o céu se abrindo e Deus vindo em sua direção e liberando o favor dele sobre a sua vida e liberando sobre você, a sua casa, sobre a sua família, um novo tempo? Ah, Senhor, se o Senhor fendesse os céus e descesse aqui. Eu creio, Pai, eu creio que os céus estão se abrindo sobre este lugar, Pai. Como eu creio, como eu acredito, Pai, que os céus estão se abrindo e há um liberar da glória de Deus sobre nós. Há um liberar da glória de Deus sobre a vida dos meus irmãos. Há um liberar do favor de Deus sobre as nossas vidas. Há um liberar do favor de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Eu profetizo aqui hoje pela fé, lares sendo reconstruídos. Eu profetizo pela fé, milagres acontecendo nas nossas casas. Eu profetizo aqui pela fé, famílias sendo restauradas na presença do Senhor, prosperidade sobre a vida dos teus filhos. Eu profetizo portas sendo abertas. Eu profetizo milagres acontecendo na vida financeira, milagres acontecendo na saúde dos teus filhos. Eu profetizo filhos voltando para casa. Eu profetizo filhos voltando para o Senhor. Eu profetizo aqui filhos apaixonados pela presença do Senhor. Eu profetizo, Pai, o Senhor liberando perdão sobre as pessoas. Eu profetizo nós conseguindo liberar perdão para aqueles que nos feriram, nós conseguindo liberar perdão para aqueles que nos machucaram, Pai. Eu profetizo verdadeiramente o Senhor levantando esta igreja para ser uma testemunha viva daquilo que o Senhor tem para esse momento aqui neste lugar, em nome de Jesus. Veja bem, irmãos, se estamos falando de céus abertos, nós precisamos então nos atentar para aquilo que pode muitas vezes impedir então que os céus se abram sobre nós. Se estamos falando que cremos que os céus vão se abrir ou estão abertos sobre esta igreja, nós também podemos e precisamos nos atentar para situações, para momentos em que possivelmente na minha vida ou na vida de alguma pessoa os céus podem estar fechados. O que é que talvez possa então levar os céus sobre mim a estar fechado? E eu quero falar aqui nesta manhã de 4 coisas que podem bloquear os céus sobre a nossa vida. Eu vou chamar então de céus de bronze. Momentos quando nós, não sei se você já teve essa sensação, você ora, você clama, você pede, mas a sensação que você tem é que a sua oração não está subindo muito, ela passa do teto, e a sensação que você tem é que parece que Deus não está te ouvindo. Quero ler um texto com os irmãos, Deuteronômio capítulo 28, do verso 7 ao verso 14. Deuteronômio capítulo 28, do verso 7 ao 14. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. Você pode dizer amém? Você pode dizer um amém mais forte? Verso 8: o Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que dá a vocês. Quantos acreditam nisso? O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então todos os povos da terra verão
que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. Vire para a pessoa que está do seu lado e fala: você pertence ao Senhor. Fala mais forte, fala: você pertence ao Senhor. Verso 11: o Senhor concederá grande prosperidade a vocês, no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra, nesta terra que Ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu, diga amém. Fique com a sua mão levantada e diga: ó Deus, abra os céus sobre a minha vida. O Senhor então vai abrir o céu e o depósito do seu tesouro. Sabe o que significa isso? Ele vai abrir o depósito para você acessar e pegar os tesouros que estão destinados para você. Você crê? Você crê que isso é uma palavra de Deus para você? Ele também vai enviar chuva à sua terra no devido tempo para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje dou a vocês, e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Não se desviem, nem para a direita nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que hoje dou a vocês, para seguir outros deuses e prestar-lhe culto. É muito bom olhar para esse texto, fechar os olhos e visualizar todas essas bênçãos se cumprindo na nossa vida. É muito bom fechar os olhos e exercer a nossa fé aqui e acreditar que verdadeiramente isso é possível de acontecer sobre mim e sobre você. Mas olha só o que diz o verso 15 desse mesmo capítulo 28. Olha só: entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje dou a vocês, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. E se você continuar lendo, uma série de coisas acontecerão, porque não obedecemos. Então a primeira coisa que cria os céus de bronze sobre a minha vida e a sua, é a falta da obediência a Deus. E aí eu quero ler o verso 13 agora do capítulo 28 de Deuteronômio também. Olha só: o Senhor fará de vocês a cabeça das nações, não a cauda. Não, Henrique. Está certo aqui, eu que coloquei o errado. Espera aí. Quanto isso? Não é esse não. A primeira coisa que nós vemos então que pode criar céus de bronze sobre nós é a falta de obediência. Diga: falta de obediência. Agora entenda uma coisa, irmãos. Eu preciso então acreditar que verdadeiramente Deus, Ele quer nos levar a uma vida de obediência, não para ficar te provando se você dá conta ou não de obedecer a Deus. O intuito de Deus é te aproximar dEle para que você desfrute, principalmente, de um relacionamento com Deus acima de qualquer busca por bênçãos na sua vida. Agora, se a primeira coisa que nós percebemos que pode criar céus de bronze sobre a nossa vida é a falta da obediência, o contrário então, a obediência, ela vai provocar uma manifestação transbordante da glória de Deus sobre nós, amém? E eu quero aqui ler um texto, daqui a pouco eu acho o outro aqui e eu mando para vocês. Mateus capítulo 3, verso 16 e 17. Mateus capítulo 3, verso 16 e 17. O texto é... Henrique, antes desse aqui, volta lá. É Deuteronômio 28, 23. Eu coloquei 13, mas é 23.
Os céus sobre a sua cabeça será como bronze, e o chão debaixo de vocês como ferro. É quando você então leva uma vida de desobediência, você tem a possibilidade de começar a permitir que os céus sobre a sua cabeça sejam céus de bronze, e as coisas parecem ficar meio travadas sobre a sua vida. Então, se a falta de obediência nos leva a permitir que céus de bronze sejam criados sobre nós, a obediência então, ela vai abrir os céus de uma maneira muito transbordante sobre a nossa vida. Mateus capítulo 3, verso 16 e 17, diz assim: olha o que aconteceu com Jesus aqui nesse momento. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, e naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, de quem eu me agrado. Estava compartilhando com o pastor Marcos essa semana sobre esse texto, e aí ele disse para mim: bispo, se a gente perceber nesse texto, é a primeira vez que no Novo Testamento a Trindade se manifesta todos ao mesmo tempo. Nós vamos ver então Jesus ali sendo batizado, os céus se abrem então e uma voz anunciada ali dizendo: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Então é o Pai se manifestando, e há também a manifestação do Espírito Santo em forma de pomba ali naquele momento. Tudo isso aconteceu porque Jesus disse sim ao propósito que foi estabelecido para a vida dele. Então vire para a pessoa que está do seu lado e diz assim para ela: quando o seu sim for dito, os céus se abrirão de uma maneira transbordante sobre a sua vida. Entende isso, irmãos? Se a falta de obediência cria céus de bronze sobre nós, a obediência abre os céus de uma maneira extravagante, transbordante sobre a nossa vida. Aqui é a Trindade se manifestando por causa da entrega de sacrifício de Jesus, quando ele disse sim para um propósito que foi estabelecido. Então não há um outro caminho para mim e para você que não seja a obediência. Não há outro caminho para vermos os céus abertos sobre este lugar que não seja pela obediência. E aí eu vou dizer algo que talvez vai te assustar. Você pode jejuar, você pode orar todos os dias, você pode até urrar na presença de Deus. Você pode vir aqui, como nós estamos fazendo nesses 21 dias, todas as manhãs, às 5 horas da manhã. Você pode se prostrar aqui na igreja, como nós temos feito. Hoje, nós estivemos aqui às 5 horas da manhã orando por você. Mas se não houver obediência no nosso coração, se não houver uma entrega de obedecer para que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida, tudo isso é em vão, e os céus não se abrirão sobre nós. Você entende isso? Você entende isso, irmãos? E aí muitas vezes nós podemos nos questionar: Senhor, por que as coisas não acontecem na minha vida? Eu estou orando, eu estou fazendo tudo aquilo, mas você pode não estar obedecendo aquilo que Deus determinou para a sua vida. Segunda coisa que cria céus de bronze sobre nós é o pecado. Isaías capítulo 59, verso 1 e 2. Isaías capítulo 59, verso 1 e 2. Vejam, o braço do Senhor não está encolhido, não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. É claro que aqui nós estamos falando de pecados que não são confessados. Nós estamos falando daqueles pecados que não são apresentados na presença de Deus, e que você vai se acostumando a viver uma vida em pecado, achando que isso é irrelevante na sua vida. Mas olha o que diz esse mesmo texto na Bíblia, a Mensagem. Olhem, vejam, o braço de Deus não foi amputado, ele ainda pode salvar. Os ouvidos de Deus não estão obstruídos, ele ainda pode ouvir. Não há nada de errado com Deus,
O erro está em vocês. A vida torta de vocês foi o que os separou de Deus. Seus pecados estão entre vocês e Deus, e Ele agora não os ouve. Então nós precisamos entender que levar uma vida de pecado sem arrependimento é permitir que céus de bronze sejam criados na nossa vida. E para algumas pessoas, às vezes o seu nível de vida em pecado está de uma forma tão enraizada, tão profunda, que virou algo crônico na sua vida. E talvez não apenas confessar os pecados a Deus pode resolver o seu problema. Tiago capítulo 5, verso 16, ele vai nos ensinar que existe um procedimento que é muito eficaz quando você está atolado, viciado em alguma atitude errada na sua vida, seja ela qual for. Olha só. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Às vezes o nível do pecado na sua vida, ele chega a um ponto de provocar doença na sua vida, de provocar uma frieza espiritual tão severa em você, que você não consegue ter a menor sensibilidade para discernir a manifestação da presença de Deus num culto como esse. E talvez vai ser preciso então você buscar alguém, e eu te aconselho a não sair confessando o seu pecado a qualquer pessoa por aí, mas que você escolha alguém que você confie, alguém que você tenha uma proximidade, e que você confesse os seus pecados. Eu procuro fazer isso muito com o pastor Marcos aqui na igreja. Coisas pequenas, não estou falando de coisas extravagantes não, mas às vezes quando eu percebo que estou agindo debaixo de uma atitude carnal, de uma atitude minha mesmo, eu falo, olha, confessar o meu pecado aqui para você, porque isso é uma forma de ter uma transparência ao ponto de ser curado, de manifestar a graça de Deus sobre as nossas vidas. E aí então a cura vem pela confissão. Pode ser que você chegou a um nível de vida, de envolvimento com o pecado, que você precisa não apenas do perdão, mas você também precisa de cura. Entende isso, irmãos? Virou algo crônico. É aquele pecado que você pede perdão hoje, amanhã você está cometendo o mesmo pecado. É aquele pecado que você decide abandonar ele aqui hoje, quando você menos espera, lá está você praticando o mesmo erro novamente. E aí você precisa entender então, que a vida de transparência precisa ser aplicada na sua vida, para que você receba cura de um erro que você está repetindo ele constantemente na sua vida. Terceira coisa que bloqueia as nossas orações, e essa daqui é mais para os casados, é quando você tem uma vida conjugal desequilibrada. É quando você leva uma vida conjugal sem honra um pelo outro. 1 Pedro capítulo 3, verso 7. Olha só o que diz esse texto. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Então veja bem, um relacionamento conjugal desequilibrado, um relacionamento conjugal onde não há respeito e não há honra, e nós não estamos falando aqui de brigas, nós não estamos falando aqui de discussões, nós não estamos falando aqui daqueles momentos onde você tem a vontade de só torcer o pescoço da sua esposa 360 graus para ver se ele volta, né? Aquele momento que você está muito calmo, muito tranquilo, mas mesmo assim dá uma vontade de dar uma estranguladinha. Não sei se é só comigo que isso acontece, né, amor? Alguém já teve essa vontade? Vixe, eu acho que é só eu que sou terrível aqui nessa igreja. Os irmãos estão santos demais. Acho que a carruagem vai passar e vai levar vocês, viu? Hã? Está do lado?
Será que é só eu que tenho vontade de vez em quando descer da cruz? Nós não estamos falando de momentos como esse. Nós não estamos falando daquele momento que você segura e luta para não fazer algo que você vai se arrepender. É aquele momento em que você sutilmente, sem perceber, permite que o seu relacionamento conjugal caia num nível de desonra, num nível onde o outro não é mais importante por você. Entende isso? E aí, o texto ele é muito enfático para direcionar para os maridos. Aí você fala assim, então mulher não tem problema? Tem, mas é porque Paulo aqui está falando sobre a importância, Pedro está falando sobre a importância que os maridos devem dar por ser o sacerdote da sua casa. É o marido guardar o ambiente espiritual da sua casa, é o marido guardar e proteger a espiritualidade do seu casamento. E aí, irmãos, eu também vou dizer uma coisa que você pode se assustar. Não adianta você ter duas caras. Não adianta você ser duas pessoas. Não adianta lá na sua casa o pau quebrar e você falar tudo aquilo que vem na sua cabeça e você achar que vir aqui para a igreja, levantar as mãos, que Deus está recebendo tudo aquilo que você está entregando. Nada sobe, porque as suas orações são interrompidas diante de Deus. Então decida a viver uma vida muito correta com a pessoa que você escolheu para passar a eternidade. Pode dizer um amém por isso? É melhor você demorar a casar com alguém, mas quando você se casar, entenda, é para sempre. Né, Yaramá? Ai dele se querer fugir de você, né, Yaramá? É para sempre, irmãos. Não tem essa história de você tentar negociar para saber se eu achar que vale a pena eu permaneço. Não. É você entender que o seu casamento é também um lugar aonde os céus podem se abrir e se manifestar sobre a sua casa. Você pode dizer amém por isso? E tem também uma situação que eu acho ela muito interessante, a maneira como Deus conduz um povo, uma nação que se desviou do propósito, que está no livro de Malaquias, capítulo 3, verso 7. Olha só o que esse texto diz, irmãos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor. Mas vocês me perguntam, como voltaremos? Olha só, Deus está falando aqui para o povo, que desde os antepassados deles, eles se desviaram do propósito. Diga, desviaram do propósito. Isso é tão interessante, irmãos, que nós olhamos para esse povo aqui, quando você lê a Bíblia, um povo que viveu e experimentou tantas coisas em Deus, e que se desviaram, e que foram atrás de outras coisas que julgavam ser mais interessantes. Quando a gente leu na semana passada o texto de Moisés, Moisés teve que ferir a rocha porque o povo começou a reclamar da época do Egito, porque eles começaram a dizer que lá no Egito a vida parecia ser melhor do que a vida ali agora na presença de Deus. E é interessante que aqui o profeta está dizendo, olha, o que Deus está dizendo para nós é, vocês me... Deixa aqui, Henrique, por favor, o texto. Malaquias 3:7. Desde os tempos dos seus antepassados, vocês desviaram e não obedeceram. E aí agora o profeta está dizendo, olha, o Senhor está dizendo para nós agora, nesta manhã, voltem para Deus. Porque quando nós desviamos do propósito, nós começamos a querer fazer as coisas do nosso jeito. Nós queremos fazer as coisas do jeito que nós achamos e julgamos ser o correto para nós. Irmãos, eu quero falar algo aqui com muito amor para vocês, na liberdade que eu acho que eu tenho como um pastor de vocês aqui neste lugar.
Nós precisamos rever a forma como nós temos servido a Deus, sim, a forma como nós temos obedecido a Deus. Nós não podemos permitir que esse pós-modernismo entre na nossa relação com Deus, no sentido de nos deixar confortáveis para determinar qual era a melhor maneira de seguirmos a Deus. Sabe o que a gente percebe no dia a dia? Algumas pessoas pegam a Bíblia, leem, entendem que é Deus que está ali falando, mas elas começam a separar aquilo que é interessante e aquilo que não é interessante. Elas começam então a estabelecer o que é que para ela é interessante obedecer e o que é que ela começa a dizer: não, isso aqui não é para os dias de hoje. Isso daqui foi para aquela época, não é para os dias de hoje. E aí então nós vamos nos colocar nessa mesma posição que o povo aqui. Nós vamos começar a ter uma grande necessidade de nos voltarmos para Deus. Então veja bem, quando nós desviamos do propósito, céus de bronze podem ser colocados sobre a nossa vida. Quando nós desviamos do propósito, nós podemos ter céus de bronze sendo estabelecidos sobre nós. Mas concluindo então esse texto, olha só que interessante, porque o Senhor fala: voltem para mim, porque eu vou me voltar para vocês e nós vamos nos encontrar novamente. Voltem para mim e eu vou voltar para vocês e nós vamos novamente nos alinharmos no propósito que eu determinei para vocês. E aí eles dizem: Senhor, como nós voltaremos? Talvez, sem você saber o que vem escrito nos próximos versículos, você diria: eu vou orar mais, eu vou voltar para a presença de Deus, eu vou fazer um propósito agora. E nessa próxima semana a igreja vai estar de jejum novamente, e eu vou voltar para Deus, eu vou fazer o jejum certinho essa semana. Quantos sofreram no jejum dessa semana? Aí talvez você fale assim: não, eu vou voltar para Deus. Eu realmente decido aqui hoje que eu vou voltar e eu vou servir a Deus e eu vou abraçar o meu propósito. E eu vou fazer o jejum então dessa semana direitinho. Para alguns talvez voltar para Deus eu vou orar mais. Essa semana eu vou orar. E eu quero desafiar você, mesmo você que não veio as outras 2 semanas, vem aqui amanhã, 5 horas da manhã, deixa Deus te usar. Deixa Deus falar com você. Nós estamos orando aqui às 5 horas da manhã. Amém? Tem sido muito bom. Tem sido difícil, mas tem sido muito bom. Essa semana eu e a Aida fomos fazer uma visita para um casal. Saímos da casa dele meia-noite. Fomos buscar o Henrique num lugar, depois o Heitor no outro lugar. Fomos dormir 1 hora da manhã. E às 4h30 a gente estava de pé. Foi doído. Sei nem se eu orei direito no dia, mas tem valido a pena. Eu quero desafiar você, vem orar conosco. Ah, mas eu não orei as outras 2 semanas, mas vem essa última semana. Vamos fazer um intensivão aqui, amém? Vamos fazer uma imersão de oração aqui. Então pode ser que você está falando assim: não, eu realmente me desviei do propósito e agora eu vou orar mais. Pode ser que você, ao perceber que você desviou do propósito, você fala assim: não, a partir de agora eu vou estar mais firme na igreja, eu vou procurar não faltar nenhum culto mais, porque eu quero cumprir o propósito de Deus na minha vida. Aí eles viram e falam assim: Senhor, como nós voltaremos? E pode ser que você esteja aí esperando que Deus fale para você nessa manhã: eu quero que você ore mais, eu quero que você jejue mais, eu quero que você leia mais a Bíblia, eu quero que você esteja mais na minha presença. Mas olha só qual foi a resposta que Deus deu para eles. Verso 8: pode um homem roubar de Deus? Contudo vocês estão me roubando. E ainda pergunta: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Eu acho isso interessante demais, irmãos.
Lá atrás Deus não estava falando de finanças. Lá atrás Deus estava falando de propósito. Mas quando o povo desvia do propósito, sabe qual é a primeira coisa que nós fazemos? Confiamos no nosso braço. Confiamos que sozinhos damos conta de resolver a nossa vida. Sabe por que ser dizimista é tão importante? Porque ao ser dizimista eu estou escolhendo dar honra a Deus em primeiro lugar e dizer, apesar dessa parte que eu estou tirando, Deus é tão poderoso para me abençoar e fazer transbordar na minha vida. Agora, quando eu trago a oferta aqui, eu estou dizendo, Pai, é uma semente que eu estou lançando na terra, e eu quero aqui hoje acreditar que um dia eu vou colher. Então as pessoas dizem assim, mas dízimo é coisa do Velho Testamento. Deixa eu te dizer uma coisa, Bíblia não se separa entre velho e novo, é apenas uma divisão didática para nós. Porque então, se nós formos separar o velho do novo, para que nós vamos aprender com o velho, se o velho não serve mais? Aí, eu não estou aqui para convencer você que dar dízimo é certo ou é errado, porque o próprio Jesus ensinou isso, e nós vamos ver situações das mais variadas na Bíblia, que vai nos levar sobre a importância de você ser um dizimista, de você entender que ao entregar o dízimo, eu estou dizendo, eu quero obedecer o meu propósito. Ao entregar o meu dízimo, então eu estou abrindo os céus, e aí olha só o que diz o verso 9. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando, a nação toda está me roubando. Verso 10. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponha-me à prova, diz o Senhor, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Eu não quero te convencer a ser dizimista ou não. Eu quero te convencer a voltar para o propósito. E isso quem está dizendo é Deus. No verso 7, ele estava falando como voltar-se para Deus. E no verso 8 e 9 ele fala, quer saber como voltar para Deus? Dependa de mim. Dependa de mim no seu dinheiro. Dependa de mim quando você mexer no seu dinheiro, porque ao mexer no seu dinheiro, você pode talvez estar confiando demais em você. Talvez você esteja confiando demais naquilo que você acredita que você é autossuficiente para tomar conta sozinho. E o que Deus quer nos ensinar é, eu quero que você dependa de mim para tudo na sua vida. Para tudo. Entende isso, irmãos? O que Ele está dizendo é, pode me colocar à prova. Pode me colocar à prova não é porque eu preciso do seu dinheiro. Pode me colocar à prova é quando você confia a sua vida a mim, se eu não vou abrir as janelas dos céus e vou derramar tanta bênção na sua vida que você não é capaz de suportar. Pode confiar em mim, porque eu sou fiel. Eu sou confiável, diz o Senhor. Eu sou um Deus confiável. Pode me colocar à prova, eu vou manifestar a minha fidelidade sobre a sua vida. Então, quando eu decido voltar a minha vida para Deus, eu estou rasgando os céus sobre mim. Agora, eu quero te perguntar uma coisa. Qual seria, na prática, as atitudes que você precisa desenvolver na sua vida para verdadeiramente perceber o céu se abrindo sobre você? Quais seriam nas práticas as ações que você precisa pontualmente estabelecer na sua vida? Nós falamos a primeira sobre a falta de obediência. Depois nós falamos sobre o pecado. Depois nós falamos sobre relacionamento conjugal. E depois nós falamos sobre fugir do propósito e a prática de exercer uma fidelidade a Deus nos dízimos e nas ofertas.
Quais são as áreas da sua vida que você precisa, nesta manhã, pontualmente falando, deixar para trás? Quais são as áreas da sua vida, talvez pecados, que você precisa abandonar? E para isso talvez você vai precisar chegar para alguém e falar: eu preciso de ajuda. Eu preciso que você me ajude a vencer esse pecado, porque ele tem dominado a minha vida e ele tem se tornado crônico em mim. Eu dizia aqui no nosso estudo de Romanos, que nós começamos a semana passada, que às vezes nós damos tanto valor a um tipo de pecado e desmerecemos outro. Por exemplo, você vê pessoas pedindo perdão e confessando uma a outra, às vezes pecados como adultério, como prostituição, como roubo, como talvez agressões que ele se permitiu fazer com alguém. Mas você não vê muitas pessoas confessando ou pedindo perdão pelo pecado da fofoca, da mentira. Eu, pelo menos, nunca escutei alguém perto de mim falar assim: Senhor, perdoa porque eu sou tão fofoqueiro. Já ouviram isso? Hã? Me perdoa, Senhor, porque eu sou um mentiroso. Sabe o que significa isso? É que a gente acha que esses pecados são permissivos e que não tem importância nenhuma cultivá-los. E pode ser que os seus céus de bronze sejam por erros que você tem dado muito pouco valor para eles, ao ponto de achar que são insignificantes na sua vida. Uma vez nós ouvimos aqui de uma criança dizendo que não acreditava no pai dela, porque tudo aquilo que o pai dela prometia que ia fazer com ela, ele não cumpria. Olha o que estava sendo construído na cabeça daquela criança. Olha a imagem de paternidade e de caráter que estava sendo construída na vida daquela criança. Hoje isso é praticamente impossível de acontecer, porque eu acho que poucas pessoas aqui têm telefone fixo em casa, né? Mas na época que tínhamos telefones fixos em casa, como era comum, alguém ligava e aí o filho ia lá atender e falava: pai, fulano quer falar para você. E você fazia assim: fala que eu não estou. Alguém já fez isso? Tem uma pecadora como eu aqui no auditório, tem mais uma pecadora aqui como eu. Só nós três? Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você já pediu perdão a Deus por esse pecado? Pode ser que ele está ali, guardadinho há anos. O telefone já até desistiu de aparecer na sua casa. Você já até eliminou o telefone. Porque a gente não tem esse hábito de pedir perdão por esses pecados. Você marca um compromisso com alguém às 9 horas. E aí você chega às 10. É pecado? É pecado, irmãos? Não, você pode achar que não é, você está no seu direito. É pecado ou não é? Por que é pecado? Hã? Se você estabeleceu um compromisso, você precisa honrar com ele. Aí, olha só o que nós pais fazemos. Principalmente quando os nossos filhos estudam em escola particular. Você não deixa seu filho chegar atrasado, porque afinal de contas está mexendo no seu bolso. Mas aí quando é na igreja, você fala assim: não tem problema não chegar atrasado. E aí o que você está construindo na cabeça do seu filho? A escola é muito mais importante na nossa vida do que Deus. Que hora que é o nosso culto? Que hora que é o nosso culto? Que hora que você chega? Começa por aí, irmãos.
Se nós queremos eliminar os céus de bronze sobre nós, nós precisamos entender que as pequenas coisas vão amontoando e vão interferindo. Aí você fala assim: pastor, você quer dizer que chegar atrasado então impede as minhas orações? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que quando permitimos que o nosso caráter seja reprovado por Deus, porque estamos desobedecendo e não estamos cumprindo aquilo que deveríamos cumprir. Entende? Porque se queremos viver um avivamento, esse avivamento passa principalmente por uma restituição de caráter. Se diz que vai, então vá. Se diz que não vai, então não vá. Se diz que vai orar por alguém, então ore. Se diz que vai fazer tal coisa, então faça. Mas aí também nós precisamos entender que desde o mês passado nós estamos falando sobre ser cidadãos do reino. E ser cidadãos do reino quer dizer que somos diferentes da maioria. Você pode dizer amém por isso? Nós precisamos manifestar Deus é fora da igreja, não é só na igreja. Nós precisamos manifestar a presença de Deus é lá fora, não é aqui dentro. Aliás, aqui dentro, a gente deve vir para oferecer algo, não para receber algo. Aqui dentro nós devemos vir para apresentar um culto a Deus, não para recebermos um culto a nós. Então, se queremos ver os céus abertos, nós precisamos entender que Deus vai ter que nos levar a termos uma vida fora dos padrões do mundo e a estabelecer uma vida cristã muito bem estabelecida na palavra de Deus. Por exemplo, precisamos ter o desafio de sermos generosos, não só em dízimos e ofertas, mas também com as pessoas que estão próximas de nós. Precisamos manifestar a generosidade por onde nós passarmos, porque tem pessoas que escolhem a quem elas querem ser generosas. E eu quero então encerrar essa palavra daqui hoje fazendo a seguinte pergunta para você: o que você seria capaz de fazer, mas também o que você seria capaz de deixar de fazer para que os céus se abram sobre a sua vida? O que você seria capaz de estabelecer e talvez anotar aí no seu celular, coisas pontualmente que você está decidido: a partir de hoje eu vou começar a fazer isso. Mas também quais são as coisas que você precisa elencar aí no seu celular e dizer: a partir de hoje eu vou abandonar, eu vou riscar essas coisas da minha vida. Que coisas são essas? Só você pode enumerá-las. E eu quero aqui então encerrar essa palavra de hoje. Quero lançar um desafio para os irmãos, para domingo que vem. Aliás, serão 3 desafios. Se você não puder orar aqui às 5 horas da manhã, presencialmente aqui na igreja, eu quero desafiar você a orar da sua casa. Amém? Que você coloque o seu celular para despertar e que você 5 horas esteja ligado ali. Eu vou tentar fazer uma comunicação pelo Instagram ou talvez pelo grupo de WhatsApp aí, para nós direcionarmos você nessa oração. Segunda coisa, quero desafiar você a entrar no nosso jejum dessa semana. Nosso jejum dessa semana vai ser um pouco diferente do primeiro. Nada de açúcar, em nenhuma hipótese. Nada de refrigerante e nada de suco. Somente água, ok? Nada de doce, nada de açúcar, nada de refrigerante, somente água. Café sem açúcar, nem adoçante, ok? Ok, irmãos? Vou passar um jejum que parece absurdo. Jejum de língua. Não é para os que são namorados, não é dizer que você não pode beijar de língua, não. Pode.
é para você não falar mal da vida dos outros mesmo. Você vai se policiar então. Quando vier aquela vontade de falar da vida alheia, você vai falar: opa, estou de jejum. Então vire para a pessoa que está do seu lado e fala: dançou. Uma semana sem falar de mim. Ok, irmãos? Estão junto comigo? E a terceira coisa que nós queremos propor para o próximo domingo. Domingo que vem nós vamos fazer uma troca de presentes aqui. Como que vai funcionar? Você vai trazer da sua casa um presente para você entregar para a pessoa aqui na hora do culto. Por exemplo, eu vou trazer o meu bolo de fubá e o meu bolo de chocolate. E eu vou embrulhar eles bem embrulhado, que só de olhar para ele vai ter a vontade de pegar. E eu vou escolher para quem eu vou dar esse presente no domingo. Então tá ali a Sinara ali que mexe com produtos da Mary Kay. A Sinara pode trazer um batom para ela presentear alguém. São coisas muito simples. A importância não é o presente, a importância é entregar o presente para alguém. Ok? Quantos estão dentro comigo? Eu preciso saber se você está dentro comigo, porque senão vai dar BO. Não, pelo amor de Deus, cria vergonha na cara. Levanta a mão aí, uai. Domingo que vem, então, nós vamos fazer essa troca de presentes aqui. Vai ser um culto que nós vamos fazer desse momento um ato profético na nossa vida. E Deus vai nos levar a um novo tempo, aonde nós verdadeiramente estaremos abrindo os céus sobre nós. Você pode dizer amém por isso?